Meu irmão pegou os óculos personalizados da minha filha de 6 anos, quebrou na frente dela e disse: "É isso que acontece quando você age como mimada." Depois, fez com que ela recolhesse lixo enquanto todo mundo assistia. Eu não disse nada. Mas 4 horas depois, as ligações começaram. Contas congeladas, suspensões no trabalho. E minha filha fez 6 anos no mês passado. O nome dela é Lily, e ela é o tipo de criança que faz a gente esquecer o quanto o mundo pode ser bagunçado. Doce, extremamente criativa e obcecada por fadas. Ela usa óculos desde os 3 anos. Não são óculos quaisquer. São lentes sob medida, com revestimento de transição e hastes especiais que não pressionam as orelhas por causa de uma condição leve. Ela mesma escolheu. Lilás claro, com estrelinhas brilhantes nas laterais. Ela os chamava de seus óculos mágicos. No dia do aniversário, eu caprichei. E por que não? Eu posso pagar. Música, sou dona de 2 empresas e ajudo a financiar uma terceira. E, ultimamente, algumas pessoas da família parecem esquecer quem tem mantido certas coisas funcionando. A festa não foi apenas grande. Música, foi linda. Tema de jardim de fadas, luzes penduradas, mesinhas cobertas de musgo, potes brilhantes com glitter, música ao vivo e, a melhor parte, uma instalação de casa na árvore com escorregador. O rosto da Lily quando viu aquilo, nunca vou esquecer. Ela usava uma pequena coroa de flores e dizia a todos que era a rainha da floresta. Jack, meu irmão mais velho, apareceu de moletom e tênis. A esposa dele, Kelly, ficou de óculos escuros o tempo todo, e os filhos deles pareciam ter medo de falar alto demais. Eles entregaram a Lily uma única sacolinha amassada, com um quebra-cabeça dentro, comprado num posto de gasolina ou talvez algo ainda pior. Meus pais deram a ela um caderno de atividades educativas. Sério, um caderno. Mas a Lily sorriu e disse: "Obrigada." Como ela sempre faz. Ela estava radiante o dia inteiro, andando por aí como se estivesse flutuando, até que Jack decidiu que tinha algo a provar. Aconteceu enquanto eu me afastei para falar com o artista dos balões sobre um erro na decoração. Lily e algumas crianças estavam perto do lago de carpas, brincando de exploradores de fadas. Virei-me a tempo de ouvir um estalo alto e ver a Lily congelar. Jack estava ali, segurando os óculos quebrados dela em uma das mãos. Ele não estava brincando, nem gritando. Parecia apenas completamente satisfeito consigo mesmo. "É isso que acontece quando você age como mimada", ele disse, alto o suficiente para que 3 mesas virassem para olhar. "Talvez agora você aprenda alguma coisa." Em seguida, entregou ela um par de luvas de borracha usadas e mandou que começasse a recolher o lixo. E ela fez. Não sei como explicar o que passou por mim naquele momento. Eu não gritei. Música, não fiz escândalo. Apenas caminhei até ela, tirei gentilmente as luvas das mãos dela, a peguei no colo e fui embora. O silêncio do resto da família disse tudo. Música, ninguém se mexeu. Meus pais não disseram uma palavra. Kelly evitou o contato visual. Alguns convidados pareciam horrorizados, mas ninguém fez nada. Às 6 da tarde, enviei uma mensagem no grupo agradecendo a presença de todos e informando que a festa havia acabado. Todo mundo foi embora. Jack e a família dele nem tentaram discutir. Provavelmente acharam que tinha acabado. Música não tinha. Por volta das 10 da noite, o celular do Jack começou a vibrar. Depois, o da Kelly. Eu não atendi nenhuma ligação. Alguns minutos depois, recebi uma mensagem do meu advogado confirmando que o bloqueio tinha começado. A conta empresarial conjunta estava congelada. Música. O nome dele foi removido de 2 plataformas internas. O acesso aos contatos de fornecedores foi revogado. O bônus pendente dele foi sinalizado para revisão. O processador de pagamentos da loja online da Kelly entrou em verificação por suspeita de fraude. Pela manhã, as credenciais de trabalho do Jack foram suspensas. Ele não conseguia acessar o e-mail. Não conseguia entrar no nosso servidor. Então, as mensagens começaram a chegar sem parar. Minha mãe, meu pai, até a Kelly que nunca fala nada que não seja sobre ela mesma, todos perguntando o que estava acontecendo. Eu não respondi, porque ainda não tinha terminado.
Acordei na manhã seguinte com a tela cheia de chamadas perdidas. Kelly, minha mãe 2 vezes, até meu pai, que não me liga diretamente há anos. Normalmente, só recebo um e-mail dele sobre atualizações importantes em que, de alguma forma, sempre beneficiam mais o Jack do que qualquer outra pessoa. Ignorei todas. Lily ainda estava dormindo na minha cama. Em algum momento da noite, ela tinha se aconchegado ali. Sem óculos, um bracinho em volta da raposa de pelúcia. O rostinho dela estava calmo, não assustado, não confuso, apenas quieto. Acho que alguma coisa dentro dela tinha mudado, e isso me partiu mais do que as lágrimas dela teriam partido. Às 8h30, eu já estava no meu escritório. Sem maquiagem, sem distrações. Abri o notebook, puxei o painel do sistema e comecei a clicar por cada ponto de acesso que o Jack já tinha tocado. Música, desloguei ele, sinalizei o perfil para suspensão, marquei as 3 últimas faturas para revisão jurídica, bloqueei o drive na nuvem. Depois liguei e pedi para alterarem as credenciais de administrador de todos os recursos compartilhados, especialmente os de alto nível que o Jack achava que ninguém jamais mexeria. Em seguida, fui para o financeiro. Pedi que congelassem as alocações de orçamento de todos os projetos paralelos sob o controle do Jack. Música, nem precisei explicar. O chefe do financeiro tinha visto as imagens da festa. Elas já estavam circulando discretamente entre alguns funcionários que tinham estado lá. Por volta das 10h15, a Kelly ligou de novo. Depois mandou mensagem: Oi, Abby, acho que tem algum problema com os pagamentos da loja. Além disso, o Jack está com dificuldade para acessar o e-mail do trabalho. Música, você pode verificar? Eu não respondi. Em vez disso, fui para a cozinha, preparei para Lily o cereal favorito dela com morangos e sentei ao lado dela em silêncio enquanto ela assistia aos desenhos. Ela ainda não tinha mencionado os óculos. Só ficava tocando o lugar atrás da orelha onde as hastes costumavam ficar. Ao meio-dia, meu celular voltou a explodir de notificações. Pelo visto, o Jack tinha aparecido no escritório. O crachá não funcionou. O laptop tinha se bloqueado sozinho. Ele tentou passar o crachá de novo e foi automaticamente sinalizado para revisão de segurança. A equipe de segurança o acompanhou até a saída. Eu recebi um alerta sobre isso. Música, não sorri. Apenas encarei a notificação por um instante e depois a apaguei. Às 2h da tarde, a Kelly apareceu na minha casa. Chegou à porta como se nada tivesse acontecido, segurando uma bandeja de muffins com um lacinho em cima. Lily atendeu antes que eu pudesse chegar. A Kelly se abaixou e disse algo que eu não consegui ouvir. Mas a Lily apenas virou as costas e foi embora. Kelly ficou visivelmente constrangida e me disse que o Jack não quis dizer aquilo daquela forma, que ele só estava tentando dar uma lição e acabou se excedendo. Eu respondi que os pagamentos da loja não voltariam a funcionar até eu decidir que podia confiar neles novamente. Em seguida, fechei a porta. No dia seguinte, pedi ao RH que fizesse uma revisão discreta da equipe do Jack. Não esperava o que voltou. Já havia 2 reclamações formais na fila. Uma de um estagiário que disse que o Jack gritou com ele por fazer uma pergunta durante uma apresentação para um cliente. Outra de um fornecedor que afirmou que o Jack tentou forçar uma redução de preços mentindo sobre cortes internos de orçamento, algo para o qual ele não tinha autoridade. Havia capturas de tela, e-mails, até uma mensagem de voz. No começo da noite, meu pai me mandou uma mensagem. Música, podemos conversar? Isso foi longe demais. Eu respondi, não foi. Depois disso, silêncio por 2 dias. Música. No terceiro dia, o Jack me enviou um e-mail. Assunto: pedido de desculpas. O corpo da mensagem tinha exatamente 6 palavras, eu não deveria ter quebrado os óculos dela. Sem cumprimento, sem assinatura, sem um pedido de desculpas de verdade, apenas uma constatação. Ainda assim, foi a primeira vez que ele admitiu estar errado. Pensei nisso o dia inteiro. Na manhã seguinte, minha mãe apareceu no portão com uma pequena caixa branca nas mãos. Dentro havia um novo par de óculos lilás, quase idêntico aos que o Jack tinha quebrado ao meio. Ela disse que dirigiu 2 horas para encontrá-los. Não pediu desculpas, mas eu não precisava disso. Ainda não. Música.
Mais tarde naquela semana, encontrei um bilhete do meu pai na caixa de correio, escrito à mão, algo que ele não fazia há anos. Ele disse que sentia muito por não ter interferido na festa, que ficou paralisado, que percebeu que tinham deixado Jack passar dos limites por tempo demais. Disse que entenderia se eu não os perdoasse de imediato. Depois disso, o Jack apareceu. Não tentou entrar. Apenas ficou no portão e perguntou se podia dizer alguma coisa a Lily. Eu respondi, não hoje. Talvez. Música, talvez nunca. Ele assentiu com a cabeça e foi embora. Depois disso, as coisas começaram a mudar. Kelly mandou para Lily uma pulseira de berloques com um cartão que dizia: toda menina merece se sentir mágica. Jack parou de tentar voltar aos sistemas. Meus pais ligavam apenas para saber como a Lily estava, não para defender ninguém. Por um momento, pareceu que estavam começando a entender. Não era perdão. Ainda não. Mas eles estavam aprendendo. As semanas seguintes foram silenciosas de um jeito que não parecia paz. Parecia encenação. Jack não ligou. Kelly parou de mandar mensagens. Meus pais, de repente, lembraram como ser educados. Cada mensagem era cuidadosa, neutra, quase ensaiada. No trabalho, a diferença foi imediata. As reuniões passaram a terminar no horário. As pessoas falavam sem esperar permissão. Uma gerente me disse que tinha até esquecido como era se sentir ouvida. Jack sempre se vendeu como essencial, mas a verdade apareceu rápido assim que ele saiu. A produtividade aumentou. As reclamações desapareceram. Lily se adaptou mais rápido do que eu esperava. Ela usava os novos óculos com orgulho e os chamava de seus óculos de batalha, como se tivessem sobrevivido a algo importante. Ela não perguntou sobre o Jack nenhuma vez, mas eu notei que ela parou de acenar primeiro para as pessoas. Agora, ela esperava. Alguns pais da festa entraram em contato. Mensagens discretas. Uma mãe me contou que o filho perguntou se adultos podem castigar crianças só porque elas têm coisas bonitas. Outra disse que gostaria de ter interferido, mas travou. Eu não respondi à maioria. Não estava com raiva deles. Eu só estava cansada. Cerca de 3 semanas depois, a Kelly ligou. Perguntou se podia passar para deixar o cartão de aniversário da Lily, aquele que eles tinham esquecido de entregar. Quase disse não. Depois disse sim. Eles ficaram exatamente 10 minutos. Jack quase não falou. Kelly sorriu demais. Lily agradeceu e voltou para o quarto. Quando foram embora, Jack acenou para mim como se fôssemos colegas de trabalho se cruzando no corredor. Alguns dias depois, meus pais nos convidaram para jantar. Eu disse não. Depois fiquei 1 hora com essa resposta e mudei de ideia. Não porque sentisse saudade, mas porque queria ver se eles realmente eram diferentes quando a Lily estava na sala. Eles eram. Minha mãe elogiou o desenho da Lily sem corrigir as cores. Meu pai ouviu enquanto a Lily explicava sua vila de fadas em detalhes exaustivos. Jack não interrompeu, não fez piada, não mexeu no celular. Kelly ficava redirecionando a conversa sempre que ela se aproximava demais de dinheiro. Em certo momento, Kelly me puxou de lado e disse que deveria ter falado alguma coisa na festa, que não percebeu o quão ruim tinha sido até depois, que o Jack estava sob pressão, que ela não estava dando desculpas, apenas explicando. Eu não discuti. Também não a perdoei. Apenas ouvi. Depois daquela noite, pequenas coisas começaram a acontecer. Minha mãe enviou a Lily um livro sobre fadas com óculos na capa. Meu pai me mandou por e-mail artigos sobre desenvolvimento infantil. Jack permaneceu em silêncio. Kelly passou a assinar as mensagens com emojis de coração, como se isso resolvesse tudo. Eu odiei a parte de mim que queria acreditar nisso. 1 semana depois, minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que estava orgulhosa da Lily por ter sido tão bem comportada no jantar. Essa palavra ficou presa em mim. Bem comportada, como se sobreviver fosse questão de boas maneiras. Depois, meu pai mencionou a possibilidade de transferir uma pequena propriedade para o nome da Lily algum dia. Disse que era importante para o futuro dela. Disse que ela merecia segurança. Eu comecei a baixar a guarda, com muito cuidado. E então minha avó ligou. Ela quase nunca liga.
Ela manda cartões de verdade, com notas novinhas dentro, como se o tempo tivesse parado para ela em algum momento no fim dos anos 90. Mas dessa vez a voz dela estava baixa. Ela me contou que tinha jantado na casa dos meus pais na noite anterior. Disse que foi ao banheiro enquanto eles estavam arrumando a cozinha. Quando voltou, ouviu vozes vindo de lá. Não teve a intenção de escutar, mas escutou. Disse que o Jack estava rindo. Que a Kelly entrou na risada. Que meus pais também estavam ali. Falavam sobre como eu tinha exagerado. Sobre como a Lily ia acabar estragada se alguém não colocasse limites. Sobre como quebrar os óculos foi errado, mas não tão errado assim. Ela disse que o Jack brincou que, pelo menos agora, a Lily tinha aprendido que o mundo não se curva para crianças ricas. Minha avó me contou que ficou parada ali, segurando a mesinha do corredor porque as pernas ficaram fracas. Disse que ninguém percebeu a presença dela até que ela pigarreou. A sala ficou em silêncio. Depois disso, ela foi embora mais cedo. Quando terminou de me contar tudo, ela me fez uma única pergunta: eu ainda achava que eles tinham mudado? Eu não respondi na hora, mas algo dentro de mim se fechou. Depois daquela ligação com minha avó, eu não chorei. Não gritei. Eu simplesmente fiquei fria. Foi como se alguma coisa dentro de mim tivesse finalmente parado de ceder. Na manhã seguinte, fiz 3 ligações antes mesmo de a Lily acordar. A primeira foi para o meu advogado. Pedi que congelasse tudo relacionado ao plano de transferência de propriedades do meu pai. Nenhuma papelada, nenhuma mudança de titularidade, nenhuma conversa. A segunda foi para o chefe do financeiro. Solicitei que os bônus residuais restantes do Jack fossem sinalizados e redirecionados para a auditoria interna. A terceira ligação foi para um corretor de imóveis, só para perguntar o que seria necessário para vender a casa do lago, aquela que a família sempre fingiu ser de todos, embora o único nome na escritura seja o meu. Eu não tinha planejado agir tão rápido, mas a ligação da minha avó mudou alguma coisa. Eles riram. Riram dos óculos da minha filha. Riram de eu ter exagerado. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. Não enviei avisos, não mandei mensagens, não fiz declarações dramáticas. Eu simplesmente parei. Tirei a Lily da escola particular boutique onde ela estudava e a transferi para outra do outro lado da cidade. Uma com menos cochichos, menos roupas combinando e 0 crianças cujos pais dividiam vinho com a Kelly nas noites de sexta-feira. Bloqueei o número do Jack. Bloqueei o da Kelly também. O da minha mãe eu deixei aberto por 2 dias. Então ela me mandou uma mensagem que dizia apenas: podemos conversar? Isso está machucando todo mundo. Eu a bloqueei antes de terminar de ler. Meu pai ficou em silêncio. Ele sempre fica quando realmente importa. 4 dias depois, minha mãe apareceu no portão segurando um bolo de limão e usando aquele sorriso que ela usa quando tenta vender uma paz falsa. Apertou o interfone e disse que só queria conversar. Disse que estava preocupada com a Lily. Então ela escorregou. Disse que a vovó tinha distorcido tudo e que eles já tinham conversado com ela sobre espalhar histórias exageradas. Eu congelei. Eles tinham se voltado contra ela, a única pessoa que realmente esteve do nosso lado. Mandei mensagem para minha avó imediatamente. Ela ligou na mesma hora. Eu dava para ouvir na voz dela a hesitação, a vergonha. Ela disse que foi desconvidada do dia de ação de graças, que o Jack mandou ela parar de se intrometer, que minha mãe disse para ela parar de fazer as coisas parecerem piores do que realmente eram. Eu a convidei para jantar naquela mesma noite. Ela trouxe para Lily um livro de colorir de fadas e biscoitos. Lily sentou ao lado dela o tempo todo. Minha avó falou muito pouco. Apenas olhava ao redor da nossa casa como se não estivesse em um lugar que parecia seguro havia bastante tempo. Mais tarde, naquela noite, depois que a Lily foi dormir, recebi um alerta no celular. Alguém tinha tentado entrar no sistema de segurança da minha casa. 4 tentativas de um dispositivo desconhecido. 2 horas depois, outro alerta. O mesmo endereço de IP. E mais um na manhã seguinte. Eles estavam usando uma senha antiga. Uma que o Jack tinha me ajudado a configurar 5 anos antes, quando eu viajava muito. Eu nunca tinha trocado.
Tranquei tudo, mudei todas as configurações, ativei a verificação em 2 etapas em todas as contas, inclusive no portal da escola da Lily. Então tive um pensamento repentino. Pedi à minha assistente que puxasse os registros de atividade do back-end da loja daquela loja online que ela implorou para que eu ajudasse a lançar no ano passado, quando nenhum banco aprovava a conta de comerciante dela. Eu ainda sou a dona da conta do processador de pagamentos vinculada a ela. Eu tinha a intenção de transferir oficialmente, mas nunca cheguei a fazer. Foi então que vimos. 5 dias antes, alguém tinha enviado um formulário digital solicitando a mudança de titularidade. Meu nome estava digitado, a caixa de assinatura preenchida, mas eu não assinei nada. Eles falsificaram minha assinatura para roubar o controle de uma plataforma que eu criei. O pedido de desculpas falso, a pulseira de berloques, as mensagens cuidadosamente escritas, a preocupação encenada. Eles não queriam paz. Queriam acesso. Achavam que, se sorrissem o suficiente, eu entregaria as chaves de volta. Talvez eu tivesse feito isso se minha avó não tivesse ligado. Se ela não tivesse parado no corredor tempo suficiente para ouvir eles rindo. No dia seguinte, liguei para a nossa equipe interna de fraude e sinalizei o formulário. Em seguida, pedi para minha assistente enviar uma carta de cessação e desistência para Kelly, de forma discreta e direta. Quando chegou a hora do jantar, a Lily já tinha esquecido a antiga escola. Ela perguntou se a vovó podia nos visitar de novo e se, desta vez, poderíamos assar cupcakes. Eu disse sim para as 2 coisas. Naquela noite, servi uma taça de vinho, fechei todas as abas do notebook e apaguei todos os contatos do meu telefone que carregavam meu sobrenome. Em seguida, bloqueei todos eles de vez. Eu tinha sido generosa, paciente, compreensiva. Mas isso já não era rancor. Era autodefesa. O silêncio foi enganoso. Por quase 2 semanas, pareceu que as coisas tinham se acomodado. Não resolvidas, apenas quietas como uma casa depois de uma discussão que nunca termina de verdade. Você ainda anda por ela, mas nada parece igual. Lily estava se adaptando. A nova escola dela não era sofisticada, mas tinha um jardim de verdade, uma professora de artes meio estranha que deixava as crianças pintarem de cabeça para baixo e uma árvore de leitura dentro da biblioteca. Lily voltou a chegar em casa sorrindo. Não havia comentário sussurrado sobre a mochila dela. Nenhuma pergunta sobre a marca da lancheira. Eram apenas crianças sendo crianças. Eu também estava me ajustando. Dormia mais. Minha assistente comentou que eu soava diferente nas ligações. Mais leve. Eu não ficava mais esperando a próxima emboscada emocional. Não procurei ninguém da minha família. Não tinha mais nada a dizer. Então minha avó ligou. Perguntou se eu podia levá-la até a casa dos meus pais para buscar um suéter que tinha esquecido semanas antes. Disse que eles finalmente tinham respondido às mensagens dela. Disse que só queria pegar a peça e ir embora. Eu não queria ir. De verdade, não queria. Mas ela parecia cansada ultimamente, como se estivesse carregando mais do que deixava transparecer. Então eu disse que tudo bem. Chegamos à casa. Ela entrou. Eu fiquei no carro. 5 minutos se passaram. Depois de sair do carro, irritada, mas não surpresa. Não esperava encontrar a porta destrancada. Entrei e ouvi vozes vindas do fundo da casa. Não eram vozes de briga. Eram vozes calmas, de conspiração. Parei no corredor, logo atrás da parede da cozinha. Jack estava lá, rindo. Kelly também. Minha mãe, meu pai, todos eles. Eles não estavam apenas fofocando. Estavam planejando. Jack falava sobre um ex-investidor com quem eu tinha rompido contato anos atrás, alguém com quem ele queria falar, talvez reacender um drama antigo. Kelly comentou algo sobre capturas de tela de e-mails que eu tinha enviado durante a gravidez, coisas que poderiam ser enquadradas de determinada maneira. Minha mãe balançava a cabeça, dizendo como era triste eu ter cortado contato com eles e que talvez isso chamasse minha atenção. Meu pai perguntou se alguém já tinha falado com o advogado sobre o fundo. O fundo. Aquele que eu criei para Lily, aquele ao qual só eu tinha acesso. Foi aí que eu recuei completamente, em silêncio. Nem esperei pela minha avó.
Mandei uma mensagem pedindo para ela me encontrar do lado de fora. Quando ela entrou no carro, olhou para mim e não fez nenhuma pergunta. Acho que ela viu no meu rosto. Naquela noite, abri um drive privado que eu mantinha há anos. Dentro havia comprovantes, e-mails, capturas de tela, datas, horários, transferências. Abri um arquivo que não tocava havia muito tempo. Um chamado contribuições familiares. Ele listava cada favor financeiro que eu já tinha feito para eles. Empréstimos que eu sabia que nunca seriam pagos, abertura de negócios, resgates de emergência, ajuda com mensalidades, pagamentos de cartão de crédito, depósitos de aluguel, cartões presente nunca usados, passagens de fim de ano, cobertura de contas médicas. Cada número cuidadosamente documentado, até o último centavo. $417.983,21. Fiquei olhando para aquele número por um longo tempo. Não por raiva, mas por incredulidade. Eles me chamavam de mimada, diziam que eu exagerava, enquanto viviam às minhas custas como parasitas, sorrindo enquanto drenavam a conta. E agora tentavam distorcer tudo, me transformar na vilã. Na manhã seguinte, me reuni com minha equipe financeira. Reforcei o fundo da Lily com múltiplas camadas de segurança. Estabeleci limites de acesso em todas as plataformas compartilhadas, transferi para o meu nome exclusivo qualquer ativo digital que fosse de copropriedade. Liguei para a empresa que ajudou a lançar a boutique da Kelly e pedi que a removesse oficialmente de qualquer licenciamento que eu tivesse coberto. Ela receberia um aviso de encerramento até o fim da semana. Depois liguei para meu advogado e disse que queria um corte limpo não apenas emocional, mas financeiro. Nada mais de ativos compartilhados, nada mais de acesso, nada. Naquela noite, Lily e eu fizemos cupcakes. Não mencionei o dia. Não expliquei as ligações. Apenas deixei que ela jogasse confeitos como se nada estivesse errado. Então, às 22h42, um papel foi deslizado por baixo da minha porta. Sem selo, sem envelope. Apenas uma folha dobrada. A letra era da Kelly. Não era um pedido de desculpas de verdade. Era outra coisa. Ela dizia que lamentava ter subestimado até onde eu iria e que nunca imaginou que eu seria a pessoa a cortar o cordão. Dizia que o Jack estava se descontrolando, que minha mãe estava de coração partido, que eles estavam tentando entender onde tudo deu errado. E, no final, escreveu: espero que você se lembre de que família ainda é família. Li 2 vezes, dobrei o papel de novo e o coloquei numa gaveta junto com as outras cartas. Nunca vou responder. Porque eles estavam certos em uma coisa, eu mudei. Eles só nunca imaginaram que eu permaneceria assim. Depois daquela carta, eu esperei. Nem sei exatamente o que. Talvez uma última tentativa de forçar um desfecho ou um colapso mais barulhento. Mas nada veio. Nenhuma batida na porta, nenhuma mensagem. Apenas nada. O silêncio desta vez era pesado. Não como antes. Isso não era paz. Era o que vem depois. Cortei meu irmão, meus pais e minha ligação com aquele lado da família completamente. Bloqueei o acesso deles a tudo social, financeiro, legal, emocional. E, ainda assim, por um tempo, me peguei olhando por cima do ombro, imaginando o que estariam dizendo agora que sabiam que eu tinha encerrado de vez. E a verdade é que isso me afetou. Não pela culpa, não pelo medo, mas pelo cansaço. Eu não queria ter que continuar me defendendo por proteger minha filha. Não queria precisar explicar o tempo todo porque respeito não é opcional. Porque quebrar os óculos de uma criança de 6 anos e fazê-la recolher lixo na frente dos amigos não é uma lição de vida. É crueldade. Algumas noites, eu não conseguia dormir. Repassava tudo na cabeça, a festa, o silêncio, o interfone tocando, as conversas atrás de paredes que eu não deveria ter ouvido. Comecei a recusar convites, pular ligações, ignorar e-mails de pessoas que costumavam ser amigas da família inteira. Eu já não sabia em quem confiar. Não sabia quem ainda acreditava neles. Lily percebeu crianças sempre percebem. Ela começou a fazer menos perguntas sobre eles. Passou a dizer coisas como: tudo bem. A gente já tem gente suficiente agora, quando assávamos biscoitos e fazíamos só 13 em vez de 12. Ela não chorou.
Mas, uma noite, perguntou se tinha feito alguma coisa errada. Aquilo me quebrou. Abracei ela por um tempo que pareceu horas. Disse que o único erro tinha sido meu, por ter esperado tanto para escolhê-la acima de todo mundo. Alguns dias depois, ela chegou em casa com um desenho. Era só nós duas em cima de uma colina pequena, sob um arco-íris. Sem multidão, sem avós. Só nós, uma raposa e óculos. Ela me entregou e disse: é assim que a casa é agora. E algo dentro de mim finalmente se acalmou. Nem tudo se curou. Não vou fingir que sim. Ainda acordo alguns dias com raiva. Ainda penso no dinheiro que dei, na lealdade que desperdicei. Ainda me embrulha o estômago quando lembro deles rindo pelas minhas costas enquanto planejavam como me usar de novo. Mas parei de me culpar por amar pessoas que não sabiam amar de volta. Deixei de seguir todas as contas que me mostravam mesas de jantar perfeitas de mentira. Parei de comparar. Em vez disso, comecei a construir algo diferente, não maior, não mais chamativo, apenas verdadeiro. Passamos a fazer pequenas viagens de fim de semana, lugares onde ninguém conhecia nossos nomes, cidades pequenas com livrarias e trilhas cheias de lama. Lily usava a coroa de fadas no meio dos restaurantes. E eu não mandava tirar. Voltei a dormir. Não a noite inteira, nem sempre, mas o suficiente. E quando aquele aperto vinha a culpa, a tristeza, a dúvida, eu abria o desenho da Lily. Porque ela estava certa. Isso era Lar agora. Não era perfeito, mas era seguro, silencioso e nosso. E isso bastava.